Boa noite, amados irmãos. É um privilégio podermos estarmos juntos e louvarmos ao Senhor, mesmo à distância, mas no Espírito estamos unidos em nome de Jesus. Eu quero ler um salmo para você, Salmo 47, se você estiver com sua Bíblia na mão, pode abrir comigo. Você e sua família, sentado aí no seu lar, reúna a sua família, convide todos os seus familiares para estar na sala nesta hora, para cultuar ao nosso Deus, amém? Salmo 47, verso 1, nos diz o seguinte: aplaudi com as mãos todos os povos, cantai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Deus, o Altíssimo, é tremendo e Rei grande sobre toda a terra. Volta a sua página um pouquinho, no 46, os últimos versos do 46, também nos informa dizendo o seguinte: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, amém? Então, com certeza, o Senhor está com você, no seu lar, guardando a sua família. O Senhor é o teu refúgio, amém? É o nosso refúgio, e nós estamos aqui para louvar ao Senhor, para adorar o Senhor e para abrir o nosso coração para a mensagem que Ele tem para nós essa noite. Então, nesse momento, esteja unido conosco em louvor ao nosso Deus. Nós vamos estar louvando o Senhor, adorando o Senhor, e logo mais, terminando o período de louvor, nós vamos estar ouvindo a palavra de Deus através do nosso amado irmão Evanildo, vai estar ministrando para nós. Então, quando terminar o louvor, o irmão Evanildo já vai estar entrando, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido e santo, nós te agradecemos pelo privilégio de reunir, de estar aqui 2 ou 3, ó Deus, ou milhares, em torno do teu santo nome, Senhor. É isso, Senhor, que nos alegra, estar debaixo do teu nome, debaixo da tua santa proteção, debaixo do teu sangue. Tu és o Senhor, tu estás sobre a direção, tu estás no controle, nos dirigindo, mesmo em meio, Senhor, a tudo que está acontecendo na terra, mas o Senhor está na direção. O Senhor é Rei sobre toda a terra, o nosso Deus, que está conosco todo o tempo e nos guarda. Pai, nós te adoramos, nós te declaramos, Jesus, o nosso amor, a nossa adoração. Ó Senhor Jesus, santo é o teu nome, agora e para todo sempre, amém. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Bendito Deus, maravilhoso. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, a morte ele enfrentou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás?
o Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado és, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou, levou, levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte Ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou, pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre Ele vive,
para sempre. Nós adoramos. Oh Jesus, Tu és o único, o santo, merecedor. A Ti fica bem, aleluia. para sempre adoramos. Ressuscitou, ressuscitou, pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre Ele vive, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia. Glória a Deus, irmão. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, Aleluia. cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Ressuscitou. Ressuscitou, Ele venceu. ressuscitou, Venceu a morte. Quebrou os grilhões. pra sempre. Ressurgiu. E estará sentado à direita de Deus Pai. Pra sempre A Ti a honra, a glória, o louvor, a adoração para todos sempre. Ele vive, ressuscitou, ressuscitou, pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pai nosso no céu, santo é o Teu nome, Teu reino buscamos, Tua vontade ser
deixa o céu descer, 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 deixa o céu descer. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Pra sempre. Amém. Rei dos reis e Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, porque não há quem se compare a ti, Jesus, pois não há outro que compare a ti, Senhor. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória pra sempre. Aleluia, glórias ao nosso amado Deus. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso amado Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês, sobre a casa de cada um de vocês. É muito bom poder estarmos juntos para adorarmos, louvarmos e engrandecermos o nome do nosso Deus e assim também compartilhar um pouco da sua palavra, ouvir um pouco do que a palavra de Deus tem para nós, e isso nos alegra, isso é maravilhoso. A graça do Senhor é abundante sobre nós, a graça do Senhor ela é um escândalo para as nossas vidas, essa graça abundante, essa graça imerecida, da qual nós temos recebido constantemente do Senhor. Nós queremos falar um pouquinho nessa noite sobre a necessidade de perdão e a expressão de amor. Nós estamos no domingo de Páscoa, nós temos ouvido falar sobre o sacrifício de Jesus durante esses dias, e isso nos leva a pensar, nos leva a refletir, nos leva a olhar para o nosso amado e imaginar o quanto ele sofreu por amor a nós. E em Coríntios diz que
o amor de Cristo, ele nos constrange. Nós somos constrangidos com o tamanho amor, com a imensidão do amor de Deus para com as nossas vidas. E nós nos alegramos, nos apegamos a esse amor, ao nosso Senhor. Mas o que eu quero falar nessa noite com os irmãos é justamente sobre essa necessidade. Nós precisamos, para entendermos a imensidão desse amor de Deus para conosco, nós precisamos também entender a necessidade que nós temos desse amor de Deus. É impossível nós podermos entender esse amor sem entender a necessidade que nós temos dele. Não tem como eu mensurar a grandeza do amor de Deus sem antes mensurar a necessidade, a dependência que eu tenho desse amor de Deus, ou por esse amor de Deus. Então, por isso nós vamos falar sobre essa necessidade de perdão e com isso a expressão desse amor de Deus. Jesus fala no livro de Mateus, em Mateus 9, no verso 12 e no verso 13, ele diz que os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. E depois aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifícios. E ele finaliza dizendo: porque eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Então o primeiro ensinamento que nós precisamos entender é que Jesus veio como Cordeiro expiatório de Deus, como o nosso perdão, como a nossa redenção, encarando aquele madeiro, encarando aquela cruz, encarando essa morte tão dolorosa, porque nós estávamos doentes, necessitados de um médico, porque nós éramos e precisamos entender que nós somos pecadores e necessitamos de perdão, e nós precisamos nos arrepender. Então o Senhor diz claramente isso: eu não vim chamar os sãos, eu não vim chamar os justos, não são os que estão bem, que necessitam de médico, mas sim aqueles que estão doentes. E você vai ver isso em toda a Bíblia. Toda a Bíblia você vai ver isso. O plano redentor de Deus, executado, efetuado através da pessoa de Jesus Cristo naquela cruz do Calvário, teve um motivo. E o motivo foi a queda do homem, desde Adão, quando Adão peca. E ele vai de encontro à vontade de Deus, e ele cai, ele é expulso do Éden. Surge ali a necessidade de redenção, porque o homem, nós vamos ver isso em versículos mais na frente, porque o homem, ele criou uma parede de inimizade entre ele e Deus. E o próprio homem, ele não tinha poder para transpor, para superar, para derrubar essa parede de inimizade que ele mesmo criou com Deus. Deus precisava fazer isso. E quando João Batista diz, ao ver Jesus indo em sua direção: eis o Cordeiro de Deus que tirou os pecados do mundo. O pecado que foi separado mesmo antes da fundação do mundo. O Senhor já tinha no seu coração demonstrar essa expressão do seu amor através do sacrifício de Jesus, por conta da iniquidade do homem, do pecado do homem, que ele por si só não poderia vencê-lo, não poderia enfrentá-lo, não poderia superá-lo. E esse é um ponto principal para nós podermos entender esse grande amor de Deus. Em Romanos 3:23, Paulo vai falar isso diversas vezes, mas nós vamos ler alguns versículos bem específicos, que ele nos mostra a nossa condição, justamente para nós olharmos para Cristo e saber das nossas necessidades, da nossa dependência dele. Diz que porque todos pecaram
Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e estão destituídos, afastados, perderam a glória, a amizade, a intimidade com Deus. Nós precisamos entender essa necessidade de perdão. Por quê? Porque primeiro nós somos pecadores, nós pecamos, nós não temos condição alguma de alcançar Deus por nossas próprias forças. Em Isaías vai dizer que Deus habita em um alto e sublime trono, mas também Ele habita com contrito e quebrantado de coração. Um coração contrito, um coração quebrantado, um coração humilde, um coração que reconhece que nós precisamos dessa graça maravilhosa de Deus, desse favor imerecido, que nós não éramos merecedores de Jesus ter vindo à terra, ter tomado a forma de homem, ter se humilhado, como diz em Filipenses 2, e ter encarado e sofrido e morrido uma morte de cruz por nós. Nós não merecíamos isso. Por isso que a graça é um favor imerecido. Deus fez, Jesus se entregou mesmo sem merecimento nenhum em nós. A palavra fala que podem até existir aquelas pessoas que morram por outras pessoas que são pessoas boas, pessoas que, entre aspas, têm um padrão, têm um caráter considerado bom. Mas morrer pelo mal, morrer pelo pecador, morrer pelo injusto, Cristo fez isso. Ele fez isso naquela cruz, naquele Calvário. E seguindo, ele diz que nós, sendo justificados gratuitamente pela graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. A redenção, ela existe, a redenção, ela vem apenas através de uma única pessoa, e essa pessoa é o nosso Senhor Jesus, é o nosso Cordeiro Pascual. Em Romanos 6, um pouquinho mais na frente, os irmãos podem acompanhar. Em Romanos 6, 23, o mesmo Paulo que escreve essa carta para a igreja de Roma, para os romanos, ele fala: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte, e aqueles que pecaram recebem automaticamente o salário, o preço pelo seu pecado. E que preço é esse? Qual o preço que a Bíblia nos diz que é dado ao pecado? É a morte. Quando nós olhamos e entendemos aquilo que ele falou em Romanos 3, 23, que todos pecaram, e nós nos colocamos nessa posição, nessa situação de pecadores, e visualizamos que o salário, o preço dos nossos pecados é a morte, é a separação eterna de Deus, é uma inimizade para com o nosso Pai, para com o nosso Criador. Nós, através do Espírito Santo que nos convence, nós podemos visualizar a seriedade que essa palavra tem, o peso que essa palavra tem. O salário do pecado é a morte, e todos nós pecamos, ou seja, todos nós estamos ou estávamos condenados a uma vida longe de Deus, a uma vida distante do Criador, a uma vida onde não existiria sentido nenhum, e uma eternidade distante de Deus, que é a mesma coisa de você dizer que uma eternidade no inferno. Então, mas o Senhor diz logo depois, através de Paulo: o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus que se entregou, que se derramou como oferta voluntária para que nós, pecadores, fôssemos lavados, redimidos, revestidos com o sangue precioso do Cordeiro e
essa parede, essa separação que existia entre nós e Deus fosse tirada, fosse eliminada. Em Romanos, no próximo capítulo, Romanos 7,18, vai dizer o seguinte: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, pois o querer, o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Romanos 7,18. Paulo diz: eu sei que em mim, na minha carne, não habita bem algum. Olha que forte, olha que pesado. Nós precisamos ter essa consciência. Nós precisamos entender essa palavra. Porque, meu amado, minha amada, você que está nos assistindo nessa noite, se nós olharmos para o amor de Deus, ou se nós postarmos nas redes sociais sobre o amor de Deus, mas não reconhecer a nossa posição, ou não reconhecer quem nós éramos e em quem o Senhor nos transformou, fica praticamente sem sentido ou sem entendimento esse grande amor de Deus para conosco. Para que esse entendimento, para que essa revelação, para que nós venhamos olhar para o sacrifício de Jesus, para que nós venhamos olhar para Cristo no madeiro, olhar para a sua morte, olhar para a sua ressurreição no domingo, para nós entendermos a magnitude desse feito do Senhor, nós precisamos entender que Ele fez isso por nós, e porque nós estávamos em uma situação pecaminosa, uma situação que nós, com as nossas próprias forças, não poderíamos resolver de maneira nenhuma. A partir do momento que eu olho para a minha própria pessoa e vejo o quão pecador eu sou, o quão ruim eu sou, como Paulo diz em Romanos 7, o quão imerecido eu sou de tamanho amor, o quanto eu merecia um castigo, eu merecia pagar o preço pelos meus pecados. Se eu entendo, se eu olho, se eu faço essa análise da minha própria pessoa, e depois eu olho para a cruz e vejo e entendo que Jesus naquela cruz pagou todo o preço que era meu, todo o preço que eu devia. O entendimento que eu tenho sobre o amor de Deus e sobre a sua obra maravilhosa na cruz, ele muda. Nós éramos devedores, nós tínhamos uma dívida que era impossível de nós mesmos pagarmos, era impossível que nós pudéssemos cumprir com essa dívida. E o Senhor veio com um cheque, um exemplo, e pagou todo o preço que nós devíamos, todo o preço que nós deveríamos ter pago. O Senhor veio e pagou no nosso lugar. Esse é o sacrifício de Jesus por nós. Esse é o sacrifício de Jesus pelas nossas vidas. Nós precisamos entender que nós que deveríamos pagar esse preço, mas o Senhor pagou ele em nosso lugar. Em Isaías 64:6 vai dizer: todos nós somos como impuro, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas maldades nos arrebatam como um vento. Olha o que ele diz: nossas justiças são como trapo de imundícia. A nossa bondade para com Deus
ela não poderia comprar a nossa amizade com Ele de volta. A nossa justiça, as nossas boas obras, ela não nos dá a garantia de nos aproximarmos de Deus. A garantia que nós temos, a liberdade que nós temos, a ousadia que nós temos de nos achegarmos ao nosso Pai, de cantar louvores a Ele, de entrar na sua presença, no seu santíssimo lugar, é o sangue de Jesus derramado sobre nós. Essa é a única garantia, meus amados. É a única garantia. Existe uma história na Bíblia sobre uma mulher pecadora. Jesus estava na casa de um fariseu. Enquanto ele estava comendo, a mulher veio, abraçou os seus pés, começou a chorar. E com as suas lágrimas ela molhava os pés de Jesus, e com os seus cabelos ela enxugava os pés de Jesus. E o fariseu, ele ficou escandalizado. Ele pensou consigo mesmo, provavelmente ele não sabe, Jesus não sabia, né? O fariseu pensando, quem essa mulher era? Porque ele deveria saber que era uma pecadora. Aí Jesus fala para o fariseu: entrei na sua casa, você não me deu água para lavar os pés. Entrei na sua casa, você não me saudou com um beijo. Enquanto isso, essa mulher lava os meus pés com suas lágrimas, os beija e os enxuga com os seus cabelos. Aí Jesus diz: aquele a quem muito foi perdoado, muito ama. E aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então, meus amados, nós precisamos entender que nós fomos perdoados, e muito perdoados. Tudo que eu falei até aqui, até esse presente momento, em relação a entendermos a nossa posição de pecadores, de injustos, de maus, porque a partir do momento que nós temos essa revelação, somos convencidos de que nós realmente somos pecadores, merecedores da ira de Deus, e que muito pecou, que muito pecaram. E quando eu olho para o amor de Cristo e vejo e entendo que esse amor pagou toda a minha dívida, eu amo muito mais. Se eu não tiver essa revelação, se eu não tiver esse entendimento, eu posso falar do amor de Deus, eu posso postar sobre o amor de Deus, eu posso até mesmo pregar sobre o amor de Deus, mas vai ser algo superficial. Porque aquele que experimenta, aquele que entende a sua necessidade e quem ele era, e depois ele percebe quem ele se tornou em Cristo, ele vai amar com muito mais intensidade. E Tiago 4,4 ele diz: infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo se coloca na posição de inimigo de Deus. Então, nessa primeira parte, nós estamos vendo que para nós podermos entender o amor de Deus, o altíssimo amor de Deus para com as nossas vidas, nós precisamos entender e reconhecer quem nós éramos antes do Senhor, antes do seu amor. E mesmo se você ainda não teve encontro com esse amor, com essa expressão, essa maior expressão do amor de Deus através de Cristo, que nós vamos ver agora, você precisa, meu amado, minha amada, entender, reconhecer a sua necessidade. Você precisa perceber que você tem fome de Deus e sede de Deus para ser saciado nele. Porque se você não tiver fome e não tiver sede, você vai estar empanzinado e você não vai usufruir do banquete que Deus tem para você. Então nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos, assim como Jesus se esvaziou. Mas no nosso caso,
precisamos reconhecer os nossos pecados. Jesus é o Cordeiro de Deus, imaculado, perfeito, sem pecado, sem mancha, sem nenhum tipo de transgressão. A palavra fala que ele não pecou e nem na sua boca se achou engano. Sacrifício perfeito de Deus. Jesus, apenas Jesus, pode nos levar e pode nos tirar, pode nos livrar dessa nossa condição pecaminosa. E nós entendemos, ou entendendo um pouco sobre essa nossa condição, nós podemos aí sim visualizar de maneira correta, por assim dizer, a maior expressão do amor de Deus. A isso nós podemos ver em João 3,16, o versículo mais conhecido praticamente, né? Eu creio que sim, que diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, ou seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi isso que Deus fez por nós. Ele entregou Jesus, e Jesus veio de livre e espontânea vontade, porque ele falou: ninguém toma a minha vida, eu a dou por livre e espontânea vontade, eu a dou porque eu quero a dar. E Jesus a deu de livre e espontânea vontade a sua vida, por amor a mim, por amor a você, por amor à sua casa, por amor à sua família, por amor aos seus filhos, por amor aos seus pais, por amor aos seus vizinhos, por amor a Baixa Grande. Ele se entregou por nós, por amor, para que todo aquele que nele crê não pereça. Todo aquele que nele crê, que tenha fé, que reconheça a sua debilidade, tenha fé na perfeição que há em Cristo Jesus, mas tenha vida eterna. Aí ele vai falar em João que vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus a quem ele enviou. Em João 1,29 diz: viu João Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você quer ser livre? Você quer ter liberdade? Você quer ter uma vida para a qual você foi criado, para a qual você existe? Abrace o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Abrace Jesus, se renda a Ele, ao seu amor, doe a sua vida completamente para o nosso amado. Viva em novidade de vida com Cristo, dia após dia, dia após dia. Jesus te chama para isso, Jesus nos chama para isso, para andar com Ele, porque Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus disse: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Você é convidado por Cristo para segui-lo e para viver uma vida abundante. Ele diz que Ele é fonte de águas vivas, aquele que bebe dele, aquele que come dele, nunca mais terá sede, nunca mais terá fome. E o Senhor está de braços abertos para você, meu amado, minha amada, para mim, para nós, para a nossa cidade. Em 1 de Pedro 1, 18 a 21 vai dizer o seguinte: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, olha só, pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos, aleluia, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Que tremendo, que maravilhoso! Não foi com preço de prata, com preço de ouro, que o Senhor nos libertou, nos comprou da nossa velha vida, da nossa vida fútil, nos nossos procedimentos impuros, pecaminosos. Não, mas pelo precioso sangue de Jesus, do Cordeiro sem defeito e sem mácula, separado antes da fundação do mundo.
O Senhor, Ele sonhou com você. O Senhor, Ele escolheu você, Ele me escolheu. Ele morreu por nós, Ele nos comprou com esse precioso sangue. Meu amado, quando você olha para esse amor de Deus, você não deseja, você não quer nenhum outro tipo de amor. Você começa a amar o Senhor com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, porque você não vai encontrar outro amor como o de Jesus em nenhum outro lugar, em nenhuma outra pessoa. Isso é maravilhoso, essa graça, ela é maravilhosa. E nós somos convidados para mergulharmos, para sermos inundados com essa graça de Deus, com esse amor de Deus. Jesus é a expressão máxima do amor de Deus. Deus nos deu tudo o que Ele tinha, a própria pessoa de Jesus. Não há nada mais, não há nada maior do que o próprio Jesus. O Senhor se entregou sem reserva nenhuma por mim e por você. E Ele quer também que nós nos entreguemos totalmente para Ele. Totalmente para Ele. Para finalizar, amados, eu quero ler com os irmãos Colossenses 2, do 13 ao 15, que vai dizer assim: E a vós, quando ainda estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, Deus vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os vossos pecados, aleluia, e apagando a escrita de dívida. Olha o que eu falei sobre Ele ter pagado todas as nossas dívidas, que nos era contrária e constava contra nós em seus mandamentos. Removeu-a do nosso meio, cravando-a na cruz, e tendo despojado os principados e poderes, os expôs em público, e na mesma cruz triunfou sobre eles, aleluia. Vou ler novamente, meu amado. Olha só que tremendo, olha só que maravilhoso, olha só que graça abundante, olha que escândalo o Senhor fez por mim e por você. Ele diz: quando ainda estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, Deus vos deu vida juntamente com Ele. O Senhor morreu por nós, nós ainda estando em pecado, nós éramos inimigos de Deus, inimigos da cruz. E o Senhor morreu por nós, nós ainda nessa condição. Deus vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os vossos pecados. Aleluia, que coisa gloriosa, que coisa maravilhosa. O Senhor perdoou todos os nossos pecados, todos os seus pecados foram perdoados em Cristo Jesus naquela cruz. E apagando a escrita de dívida, que nos era contrária e constava contra nós em seus mandamentos, removeu-a do nosso meio, cravando-a na cruz, e tendo despojado os principados e potestades, os expôs em público, e na mesma cruz triunfou sobre eles. Jesus não continuou morto, Jesus não continuou em um madeiro, Jesus não continuou em um sepulcro. Ele pagou o nosso preço, e Ele ressuscitou vitorioso, triunfante sobre principados e potestades. E nós louvamos a Deus por isso, amados. Nós precisamos crer, depositar nossa fé em Cristo Jesus e na sua obra redentora na cruz. E para nós encontrarmos e recebermos todas as suas dádivas, todas as suas bênçãos, toda a sua expiação e remissão, nós precisamos entender a nossa condição, nos arrepender dessa nossa condição, nos arrepender de termos andado tanto tempo afastados de Deus, como inimigo deles, e nos voltar para o Senhor com todo o nosso ser, com toda a nossa vida, com todas as nossas forças, e assim também abençoar as nossas casas e chamar aqueles que ainda não tiveram encontro pessoal e vivo com o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Que nessa noite o Senhor lhe abençoe
A minha oração é que o Senhor abra os nossos olhos, é que o Senhor fale aos nossos corações e que essa palavra, a palavra do Senhor e o seu grandioso amor, o seu maravilhoso amor, o seu abundante amor penetre, venha sobre você, venha sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre a nossa cidade. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Pode ficar aí, Evanildo, vamos adorar o Senhor. Mas só quero reforçar a você que está em casa, que está assistindo, que está cultuando a Deus juntamente conosco aqui. O Senhor Jesus morreu por nós quando éramos pecadores, quando estávamos afastados de Deus. Quanto mais agora que nós já estamos reconciliados com Ele, né? O quanto Ele está à disposição, né? a nos dirigir, a nos guiar, e nos confiou o Espírito Santo. Então confia no Senhor. O Senhor te ama, o Senhor está contigo, o Senhor te guia. O Espírito Santo, dá atenção, dá ouvido ao Espírito Santo, que Ele é teu companheiro inseparável. Vamos adorar o Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Jesus. Libera teu amor sobre nós agora, sobre cada lar, sobre cada vida, sobre cada família. Assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Oh, somos amados do Senhor. Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Não há condenação para os que estão em Cristo Sem Jesus. o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Sendo assim, pobre pecador, É bom ser cheio do teu amor, Senhor. me ama. Transborde com o amor de Deus agora. Mesmo sendo falho, Abre os mesmo céus, sem Pai. merecer, Derrama a unção do teu amor Deus me sobre o teu ama. povo, em toda a terra, Senhor. Haja um avivamento de amor nesses dias. Se Haja um estou de avivamento do pé, teu amor nesses Deus dias em nossos corações, me Senhor. ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Levante o que Ele não Deus te ama. deixa de me amar. O amor de Deus é incondicional. Aleluia. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria
Receba o amor de Deus. Tanto que entregou seu filho. O Senhor está liberando amor e perdão, graça sobre a tua vida agora. Não há pecado que não seja perdoado, que não seja pagado pelo sangue do Cordeiro. Não importa onde você caiu, o Senhor te levanta agora. Ele te estende a mão, Ele te ergue, Ele te enche com o Espírito Santo agora e o amor de Deus. Ele está sempre de braços abertos pra mim. Receba o abraço de Jesus. Deus me ama. Diga, Deus me ama. Se erga e diga, Deus me ama. Abertos pra mim. Deus me ama. E o seu amor é tão grande, incondicional. Deixa o Senhor ministrar o amor dele. Deus me ama. O Senhor está de braços abertos para você. E Ele está Glória a Jesus. Glórias a teu nome, Jesus. Glórias a ti, Jesus. Muito obrigado, Senhor, pelo teu grande amor, Jesus. Nós te agradecemos, nós te louvamos em nome do Senhor Jesus. Nesta hora nós ministramos a bênção de Deus sobre a tua família, sobre a tua vida, sobre o teu lar. Em nome de Jesus. Esteja coberto com o amor de Deus. Seja repleto do amor de Deus, seja inundado, transborde com o amor de Deus esta noite e todos os dias da tua vida. Que a bênção do Senhor continue sobre você e sua família, em nome de Jesus. Um abraço, que a paz do Senhor continue contigo. E lembra, o Senhor é a tua proteção, é o Senhor que te guarda. Nenhum mal chegará à tua casa, porque o Senhor está contigo. Amém? Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.